Algumas pessoas simplesmente carregam uma energia que não pode ser ignorada. Elas não precisam falar alto, chamar atenção ou disputar espaço. Sua presença por si só já é capaz de mexer com o ambiente. Jung chamaria isso de manifestação do self, a expressão mais autêntica da psique. Mas nem todos estão prontos para lidar com essa força. Em um mundo onde muitos ainda vivem presos às suas máscaras sociais, as personas, encontrar alguém que vive em profunda conexão com sua essência pode ser profundamente desconcertante. E o mais curioso, se você já percebeu olhares estranhos, afastamentos inexplicáveis ou até mesmo críticas veladas, talvez esteja experimentando, sem perceber, os efeitos de uma aura poderosa. Neste vídeo, vamos explorar 13 sinais que indicam que a sua energia não apenas se destaca, mas também pode provocar desconforto em quem ainda não despertou para si mesmo. E isso não é algo ruim. Ao contrário, é um chamado. Jung dizia que aquilo que nos incomoda nos outros revela partes de nós mesmos que ainda não compreendemos. Então, quando sua presença incomoda, ela está, na verdade, revelando sombras alheias. Prepare-se para mergulhar em um conteúdo que vai muito além do superficial. Vamos falar sobre inconsciente coletivo, projeção psicológica, individuação e os efeitos reais de uma presença alinhada com a verdade interior. Não espere uma lista rasa. Cada sinal aqui é um convite à autoconsciência, à expansão e, acima de tudo, à compreensão profunda da sua própria jornada. Se você já se sentiu deslocado, incompreendido ou até mesmo sabotado por simplesmente ser quem é, este vídeo é para você. Porque talvez o que você interpretava como rejeição seja apenas um reflexo do seu próprio brilho, ofuscando o olhar de quem ainda vive na escuridão. E agora, à luz dos ensinamentos de Carl Jung, vamos decifrar juntos os 13 sinais de que sua aura é tão poderosa que pode, sim, incomodar os outros, mas por um motivo que talvez você nunca tenha imaginado. Desde cedo, somos ensinados a nos moldar para agradar, nos adaptar e nos encaixar. Vivemos como cópias de expectativas alheias, muitas vezes sem perceber. Jung chamou esse processo de identificação com a persona, a máscara social que usamos para funcionar no mundo. Mas há um momento, silencioso, porém transformador, em que algo dentro de nós desperta. Um desconforto com o superficial, uma vontade de buscar algo mais profundo. É o início da jornada rumo ao self, o núcleo mais verdadeiro do nosso ser. Quem inicia esse caminho começa a vibrar em uma frequência diferente. É como se pela primeira vez a alma passasse a guiar os passos. E essa mudança, por mais silenciosa que seja, é percebida pelos outros. O primeiro sinal de que sua aura incomoda é quando você começa a se afastar naturalmente de lugares, pessoas e conversas que não ressoam mais com você. Não há brigas, nem conflitos diretos, apenas uma separação sutil, mas inevitável. O segundo sinal é o incômodo que sua autenticidade provoca. Pessoas acostumadas a manipular, controlar ou se esconder atrás de máscaras se sentem ameaçadas por alguém que já não precisa se explicar. Jung dizia que a autenticidade de uma pessoa pode iluminar as sombras de outra, e a luz, embora bela, cega aqueles que vivem há muito tempo na escuridão. O terceiro sinal aparece nas críticas veladas. Frases como "você mudou", "está se achando" ou "está diferente demais" são tentativas inconscientes de trazer você de volta ao antigo papel que desempenhava, mas você já não cabe mais nele. Sua aura começa a ocupar o espaço real que sempre lhe pertenceu, e isso quebra expectativas que antes o limitavam. Por fim, o quarto sinal é o isolamento involuntário.
Pessoas poderosas espiritualmente alinhadas com seu self muitas vezes caminham sozinhas. Isso não é solidão, é limpeza. Sua presença causa desconforto, porque força os outros a encararem partes de si que ainda não estão prontos para ver. E nesse processo, você vai percebendo, ser luz é, às vezes, iluminar demais para quem ainda está dormindo. Jung afirmava que todos temos uma sombra, o conjunto de aspectos reprimidos e não reconhecidos de nossa personalidade. E quando alguém vive de forma autêntica, essa sombra se agita. O quinto sinal da sua aura poderosa é justamente esse. Você começa a ser alvo de projeções. Pessoas passam a atribuir a você sentimentos, intenções ou comportamentos que, na verdade, pertencem a elas mesmas. Esse fenômeno é sutil, mas destrutivo. Você pode ser acusado de arrogância por simplesmente expressar sua opinião, ou de frieza por não alimentar dramas emocionais. É o sexto sinal. Sua paz incomoda, porque a tranquilidade de alguém em equilíbrio pode parecer insuportável para quem vive em constante turbulência interna. O sétimo sinal é a resistência que você encontra ao tentar ajudar. Mesmo com boas intenções, sua tentativa de elevar uma conversa, propor reflexões ou compartilhar algo mais profundo é recebida com sarcasmo, indiferença ou até raiva. Isso acontece porque, segundo Jung, o inconsciente resiste ao processo de individuação. Ele teme aquilo que ameaça a estabilidade do ego. O oitavo sinal é a sensação de ser mal interpretado. Mesmo quando você fala com clareza, as pessoas parecem distorcer suas palavras, não por maldade, mas porque interpretam tudo a partir do próprio mundo interno. A verdade é que quanto mais elevado for seu nível de consciência, mais difícil será para alguns compreenderem você. E o nono sinal é o julgamento disfarçado de conselho. Frases como "você pensa demais", "deveria se preocupar com coisas mais simples" ou "isso tudo é bobagem", são maneiras inconscientes de tentar diminuir sua vibração. Mas você já entendeu que o verdadeiro crescimento vem do enfrentamento das sombras, não da fuga. Uma das maiores verdades ensinadas por Jung é que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. O décimo sinal da sua aura poderosa é perceber que as situações repetidas cessam. Aqueles ciclos tóxicos, relações instáveis e ambientes destrutivos simplesmente deixam de fazer parte da sua realidade. Você começa a vibrar em outra frequência e o universo responde. O 11º sinal é a sensibilidade energética. Você sente quando o ambiente está pesado, quando alguém está mentindo ou quando uma situação não é para você. Sua intuição se torna sua bússola e mesmo sem provas racionais, você sabe. Isso incomoda quem vive apenas no mundo lógico, porque sua conexão com o invisível desafia tudo que eles acreditam. O 12º sinal é o magnetismo silencioso. Pessoas começam a se aproximar de você sem entender exatamente por quê. Buscam conselhos, desabafam, confiam. Sua aura não fala. Ela sussurra para as almas que estão prontas para ouvir. E isso, novamente, desperta inveja em quem precisa se esforçar para ser visto. O 13º e último sinal é a autoconsciência inabalável. Você já não precisa que os outros validem sua existência. Você é. Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna aquilo que ele realmente é, integrando luz e sombra, consciente e inconsciente. E quando você chega nesse ponto, não há mais retorno. A sua aura se torna um espelho. E nem todos estão prontos para ver o reflexo. Com o desenrolar dessa jornada, talvez você tenha percebido que ter uma aura poderosa
não é sobre misticismo exagerado ou dom sobrenatural. É sobre autenticidade. É sobre viver com verdade, mesmo que isso signifique incomodar. Carl Jung nos mostrou que o processo de individuação não é confortável, mas é necessário. Quando você se alinha com o seu self, deixa de ser um personagem na história dos outros e passa a ser o protagonista da sua própria narrativa. E, como todo protagonista, você inevitavelmente despertará reações intensas. Todos os sinais que exploramos não são sintomas de um problema, mas evidências de um despertar. As reações negativas ao seu redor não são sobre você, são sobre o quanto sua luz revela as sombras de quem ainda não teve coragem de olhar para dentro. Sua aura não incomoda por arrogância ou excesso, mas por verdade. E a verdade, como Jung disse, é muitas vezes rejeitada antes de ser compreendida, mas ela permanece firme, silenciosa e transformadora. Talvez agora faça sentido o porquê de você se sentir deslocado em certos ambientes ou de relações antigas não fazerem mais sentido. É o processo natural de quem está se tornando inteiro. Lembre-se, toda jornada de autoconhecimento exige perdas. Mas são essas perdas que abrem espaço para o que realmente importa. O desconforto dos outros não é sua responsabilidade. Sua missão é continuar expandindo, mesmo que isso provoque desconstruções ao redor. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a mudar. Talvez sua alma tenha reconhecido cada palavra como um chamado para assumir sua verdadeira identidade. Não permita que o medo de incomodar faça você se esconder novamente. Como Jung nos ensinou, aquilo que resistimos persiste, mas aquilo que acolhemos transforma. E agora, mais do que nunca, é hora de se permitir ser exatamente quem você nasceu para ser. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, eu te convido a compartilhar nos comentários qual dos sinais mais ressoou com a sua história. Isso ajuda não só a expandir esse conteúdo, mas também a criar um espaço onde outros possam se reconhecer e refletir. Se ainda não está inscrito, faça parte da nossa comunidade. Aqui, a busca por si mesmo é sempre bem-vinda. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a sua jornada está apenas começando. E nós vamos caminhar lado a lado